Hoje, irmãos, já é um milagre. Aleluia, glória a Se Deus. nós estamos aqui hoje é porque Ele nos trouxe aqui. O Espírito Santo trouxe você aqui hoje. Aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, você que trouxe sua Bíblia, vamos abrir em Lucas. Aleluia. Lucas, Aleluia, glória a Deus. capítulo 3. Lucas capítulo 3, aleluia, a partir do versículo 1, glória a Deus. A pregação de João Batista, aleluia. Lucas capítulo 3, a partir do versículo 1, aleluia. Diz assim, irmãos: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e os Traconitas, e Lisanias e Tranca de Abilenes, sendo sumo sacerdote, Anas e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as tuas veredas, todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escombrosos aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus. Louvado seja Deus. Feche teus olhos, Senhor Jesus, céus e na terra. Senhor, neste momento, meu Pai, nós entramos, Senhor, na Tua presença, Senhor, mais uma vez, Senhor. Nós te pedimos, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, fala conosco nessa noite, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Senhor, abra, Senhor, nosso coração, abra nosso entendimento, Senhor, noite, meu Pai, porque quando a palavra, Senhor, é anunciada, meu Pai, ela fala primeiro comigo, Senhor, depois fala com a Tua igreja. Vem, Senhor, porque o Senhor é santo, o Senhor é fiel e o Senhor é poderoso. A Tua palavra, Senhor, é como uma espada, Senhor, de dois gumes, Senhor, ela corta, Senhor, para frente e para trás, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, nessa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode se sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor dos exércitos. Eu quero falar um pouco, irmãos, de João Batista. João Batista, irmãos, ele era filho de sacerdote. Um sacerdote, irmãos, que se chamava Zacarias. E sua mãe, irmãos, chamava Isabel. Ele era filho de sacerdote, João Batista. Isabel e Zacarias, meus irmãos, já tinham uma idade avançada. E Isabel era estéril, e certa vez apareceu um anjo para Zacarias quando ele estava dentro do templo e disse para Zacarias que Isabel ia conceber um filho e se chamaria João, louvado seja Deus, que significa Deus concede graça, louvado seja Deus. Ou seja, João Batista, irmãos, era um filho, irmãos, um filho já de promessa. Deus trouxe ao mundo para quê? Para pregar o arrependimento, meus irmãos. Louvado seja Deus. Lá em Mateus, irmãos, capítulo 3 também, vai falar de João Batista também, irmãos. Vai dizer assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
Aí vai dizer assim, porque esse é o referido por intermédio do profeta Isaías. Ou seja, antes de João Batista nascer, irmãos, Deus já tinha falado com o profeta Isaías, que viria um, irmãos, que clamaria no deserto, que viria um que anunciaria a palavra no deserto. Aí ele diz assim, a voz do que clama no deserto, louvado seja Deus. Ou seja, para nós anunciarmos, irmãos, a palavra do Senhor, é necessário primeiro nós passar pelo deserto, irmãos. Louvado seja Deus. Aí vai dizer assim, apareceu pregando no deserto, né? Tem gente que quando Deus chama, ele já quer pregar para multidões, ele já quer anunciar a palavra para multidões, e às vezes não anuncia a palavra de Deus nem para o seu vizinho, e já quer anunciar para a multidão. Primeiro tem que passar pelo deserto, irmãos. Louvado seja Deus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, aleluia, e dizia assim, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Essa era a mensagem de João Batista, irmãos. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Naquela época, meus irmãos, a iniquidade era muito grande, o pecado, irmãos, tinha proliferado. E era necessário, irmãos, de coragem, irmãos. Deus levantar pessoas de coragem. Deus levantar pessoas, meus irmãos, cheias do Espírito Santo, para apregoar a palavra do Senhor. Porque muitos temiam, irmãos, o rei daquela época. Porque naquela época, meus irmãos, quando se achava uma pessoa anunciando, irmãos, a palavra, com unção, com ousadia, que começava a chamar a atenção da população, o rei começava a se preocupar, irmãos. E naquela época, João Batista, irmãos, abalou a Judéia, irmãos, abalou a Judéia. Tinha grandes templos, irmãos, na Judéia, tinha grandes templos em Jerusalém, mas o povo saía dos grandes templos de Jerusalém, saía da Judéia para ouvir João Batista no deserto, aleluia, para ouvir, irmãos, a palavra de João Batista, porque João Batista, ele pregava, irmãos, com autoridade da parte do Espírito Deus, aleluia. Ele pregava com ousadia, aleluia, e muitas pessoas eram levadas ao arrependimento. Aleluia, louvado seja Deus. Aí vai dizer assim, irmãos, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, aleluia, endireitai as suas veredas, porque nós, irmãos, não podemos levar a nossa vida, irmãos, em caminhos tortuosos. Nós não podemos levar a nossa vida, irmãos, de forma, irmãos, para que nós transgredirmos a lei do homem e também a lei de Deus. Nós temos que levar a nossa vida, irmãos, em caminhos retos, irmãos, aleluia. Aí João Batista dizia assim, endireitai as suas veredas, porque o povo daquela época, meus irmãos, já não queria mais andar nos caminhos, irmãos, dos princípios da palavra do Senhor. O povo queria andar no caminho tortuoso, queria andar no caminho do pecado, irmãos, não queria mais, irmãos, dar crédito para os princípios da palavra do Senhor. E nos dias de hoje não é diferente, irmãos. Quantos não querem dar mais crédito para a palavra do Senhor? Quantos não pregam mais, irmãos, o arrependimento? Quantos irmãos não querem mais renunciar, irmãos, à própria vida, renunciar ao pecado para estar por inteiro na presença de Deus? Quantos irmãos negam a Jesus? Aleluia. Muitos me dizem ser cristão, irmãos, mas dentro da igreja, lá fora, ele não tem coragem de saudar nem com a paz do Senhor. Lá fora, ele não tem testemunho de crente, irmãos. Nós temos que ser crentes, irmãos, dentro da igreja, fora da igreja, irmãos. Nós temos que ter os caminhos retos, aplanados, irmãos, segundo as palavras, segundo os princípios do Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer que nós somos a luz do mundo, irmãos. Aleluia. Nós temos luz, irmãos. Nós somos a luz do mundo.
louvado seja Deus. Aí vai dizer assim: todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes, os outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabros aplanados. Aleluia. Ou seja, Deus estava dizendo através de João Batista: eu vou consertar Israel, eu vou consertar a Judéia. Aleluia. O vale, eles estão em caminhos tortuosos, eles estão no vale. Aleluia. Eles estão se desviando do princípio da palavra do Senhor, mas eu vou aplanar, irmãos, eu vou aterrar, eu vou abrir o caminho. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí quando ele fala assim: eu vou abrir o caminho, talvez nós está lá levando o caminho, uma vida tortuosa diante de Deus, e Deus diz assim: eu vou aplanar, eu vou aplanar. Aí vem, irmãos, uma patroa e passa na estrada, irmãos, vem um trator de cera, passa por cima, irmãos, e nós assim, às vezes nós ficamos só o pó, irmãos, mas é Deus aplanando a nossa vida. Às vezes nós viemos não para a casa do Senhor só os pedaços. Por quê? Porque Deus está planando, irmão, as veredas na presença dele. Deus está planando, irmãos. Deus está lapidando, irmãos, o diamante que ele pega lá no lamaçal, que ele pega lá no fundo do poço. É preciso lavar, é preciso lapidar, irmãos. Aleluia. E às vezes dói, irmãos. Às vezes parece que tem dias que nós estamos tão arrebentados, irmãos, que passou um trator em cima de nós. Está passando mesmo, irmãos, porque Jesus está planando, irmãos, a nossa vida. Às vezes nós cristãos, irmãos, queremos levar uma vida torta perante o Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele tem um prumo, irmãos, que desce na nossa vida. Amém. Ele desce o prumo, irmãos. Ele desce aquele prumo assim e vê que não está aprumado. E o Senhor pega, irmãos, e nós assim e torce para um lado, irmãos, torce para o outro, até chegar no prumo, irmãos. Aleluia. Glorificado e exaltado o Senhor, porque o Senhor, ele corrige a quem ele ama. O Senhor, ele corrige aquele que ele ama. Louvado seja Deus. Aí ele diz assim, irmãos: e toda a carne verá a salvação. Aleluia. Porque a palavra, irmãos, que liberta é a palavra, irmãos, que vai de confronto a minha e a sua vida. Essa é a palavra que liberta, irmãos. Aí João vai dizer assim: que toda a carne verá a salvação de Deus. Aleluia. Por que verá a salvação de Deus? Porque o Senhor, ele vai aplanar as nossas veredas, ele vai aplanar, irmãos, os nossos caminhos diante de Deus. Aí ele vai dizer assim: dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizados: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Muitos tentam escapar, irmãos, da presença do Altíssimo, né? Muitos tentam escapar de vir para a igreja. Hoje mesmo nós convidamos um casal para vir para a igreja, ele não respondeu nem que sim, nem que não, irmãos. É difícil ganhar algo para Jesus, irmão, não é fácil não. Aí vai dizer assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou seja, tu pode fugir da presença de Deus, tu pode fugir da casa do Senhor, mas você não vai poder fugir da ira que vai descer sobre a terra, da ira que vai descer sobre o estado, da ira que vai descer sobre a cidade. Ninguém poderá te livrar a não ser a mão do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aí não mais diz: arrependam-se dos teus maus caminhos enquanto é tempo, porque quando descer as mãos a ira do Senhor, ninguém pode te livrar. Ninguém pode te livrar. Aleluia. Ele diz: arrependam-se. Aleluia. E ele chama aquele povo de raça de víboras. Olha só. Todo vale será aterrado. Dizia ele, pois, a multidão: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou seja, quem vai te livrar da ira vindoura que vai vir sobre a face da terra? Aleluia. Aí ele vai dizer assim, irmãos: produze
pois fruto digno de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, nós devemos produzir frutos, irmãos, frutos de arrependimento. Aleluia, louvado seja Deus. Nós devemos, irmãos, se arrepender, irmãos, das nossas práticas errôneas, irmãos, que o Senhor não agrada. Aí vai dizer assim: produzir, pois, fruto de arrependimento. Aleluia. Quantas almas nós ganhamos para o Senhor, irmãos, o ano que passou? Quantas almas foram levadas ao arrependimento através do nosso Evangelho, irmãos? Aleluia. Porque o Senhor sonda nessa noite, irmãos. O Deus Todo-Poderoso sonda, irmãos, a casa nessa noite e olha assim: ei, cadê o fruto? Aleluia. Ei, eu quero fruto de arrependimento. Eu quero almas. Aleluia, louvado seja Deus. Eu não quero ver os meus escolhidos sentados, parados. Eu quero almas para o meu reino. Aleluia. Nós temos que produzir fruto, irmãos, aleluia. Deus confiou um talento em nossas mãos, irmãos, aleluia. Deus confiou um talento em nossas mãos, aleluia. E um dia nós vamos ter que se apresentar a Deus, irmãos. Ei, cadê as tuas obras? Me mostra as tuas mãos, aleluia. E nós apresentarmos diante de Deus, irmãos, vazios, irmãos, que vergonha. Aleluia, o Senhor quer frutos, irmãos. Frutos de arrependimento, aleluia, louvado seja Deus. Frutos, irmãos, de arrependimento, almas, irmãos, aleluia, para o rei, irmãos, porque todo dia, irmão, Satanás tem ceifado vidas, irmão, tem arrastado almas para o inferno, irmãos, enquanto muitos estão somente preocupados, irmãos, em sentar na poltrona, irmãos, glorificar, louvar, e esquece, irmãos, que tem que pregar a palavra verdadeira, irmãos, a palavra que leva ao arrependimento, irmãos. Porque hoje em dia, irmãos, pregar contra o pecado não pode mais. Se nós dizer para o irmão, abandona a mentira, irmão, abandona, irmãos, a bebedice, irmão, abandona a língua fraudulenta, irmão, abandona a fornicação, irmão, abandona o adultério. Hoje em dia não pode mais, irmãos. Mas se nós não pregar contra o pecado, irmãos, o pecado vai arrastar milhares e milhares de almas, irmãos. Pregue a verdade, irmãos. Doa em quem doer, irmãos. Pregue a verdade, irmãos. Porque naquele grande dia, Deus vai olhar para você e dizer assim: bendito, bem bendito de meu Pai, entra para o meu reino, que está preparado desde a fundação do século. Aleluia. E muitos naquele grande dia o Senhor vai olhar e dizer assim: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, onde está o diabo e seus anjos, porque eu não te conheço. Aleluia. Nós temos que abandonar, irmãos. Nós temos que se arrepender, irmãos, das mentiras. Nós temos que abandonar, irmãos, a língua fraudulenta, irmãos. Nós temos que abandonar, irmãos, a prostituição. Aleluia. Nós temos que abandonar, irmãos, o adultério, a fornicação. O que é a fornicação, irmãos? É a união de dois casais, irmãos, fora do casamento. O que é, irmãos? A língua fraudulenta, irmãos, é a mentira. É nós pronunciar palavras, irmãos, do próximo, que o próximo é isso, que o próximo é aquilo. Nós devemos estar lá, irmãos, e adorar a Deus. O Senhor quer frutos, irmãos. O Senhor quer almas. Aleluia. João Batista, irmãos, ele pregava a verdade. Por ele pregar a verdade, irmãos, a cabeça dele foi entregue numa bandeja, irmãos, para o rei. Trouxe a cabeça dele pintada, irmãos, por pregar a verdade. Aleluia. Deus conta, irmãos, com homens de coragem. Deus conta, irmãos, com mulheres de coragem nessa última hora, porque é chegado, irmão, o reino dos céus. Aleluia. Jesus está voltando, irmãos. Aleluia. Jesus está passeando, irmãos, sobre a face dessa terra, está procurando, irmãos, pessoas de coragem, pessoas, irmãos, que adorem em espírito e em verdade,
Pessoas, irmãos, que não se acovardam de pregar o evangelho genuíno, irmãos, porque não existe, irmãos, evangelho sem renúncia, irmãos. O evangelho sem renúncia, irmãos, vai conduzir muitas almas para o abismo. Se vir a Cristo, irmãos, é nós renunciarmos, irmãos, é nós renunciarmos a carne, irmãos, é nós se arrependermos. Aleluia. Servir a Jesus, irmãos, é renúncia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Só Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias e glórias. Servir a Jesus, irmãos, é renúncia. Aleluia. Aí ele vai dizer assim: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e siga-me. Louvado seja Deus. Vai dizer assim lá em Lucas, irmãos, capítulo 9, versículo 23. Vai dizer, irmãos, olha só. Lucas 9, versículo 23 vai dizer assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que renunciar a nós mesmos. Amém. Nós temos que renunciar a nós mesmos, irmãos. Às vezes é necessário, irmão, nós perder a nossa vida, irmão, para que nós possamos ganhar, irmãos, a verdadeira, a salvação, a vida eterna, irmão. Aí vai dizer assim: que proveito o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se a causa, dando a si mesmo. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar dele, se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória. Aleluia. Se você se envergonhar, irmãos, de pregar a palavra, naquele grande dia, irmãos, quando Jesus voltar, irmãos, na glória do teu Pai, com os teus santos anjos, irmãos, ele envergonhará de você também, e você não vai poder subir. Aleluia. Pregue, irmãos, sobre o pecado. O pecado, irmãos, Glória a Deus. o pecado, ele aprisiona a nossa vida espiritual. É verdade. O pecado, ele aprisiona a nossa vida espiritual, irmãos. Aleluia. O salário do pecado, meus irmãos, é a morte. O salário do pecado é a morte, irmãos. Aleluia. O dom gratuito de Deus é a salvação, é a vida eterna, irmãos. Jesus diz assim: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Aleluia. Glória a Deus. Vida e vida em abundância. Olha só, Mateus capítulo 7, versículo 13, irmãos. Vai dizer assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e a vida são poucos os que acertam com ela. O caminho da vida eterna é estreito, irmãos. Aleluia. Tem muitos crentes, irmãos, querendo entrar pela porta larga. A porta larga, irmão, conduz à perdição, mas a estreita, irmãos, conduz à vida eterna, irmão. Aleluia. A porta é estreita, irmão. Tem muitos crentes que querem seguir, irmãos, os princípios mundanos para ganhar alma. É carnaval, irmãos, dentro de igreja, né? Carnaval gospel, é cerveja sem álcool agora, irmãos, que tem ali. É crente, irmãos, que toma um vinhozinho, uma cervejinha, e dizem: a Bíblia não fala que é pecado. A Bíblia não fala que é pecado.
beber um vinzinho, uma cervejinha, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, irmãos. Aleluia. A porta é estreita, irmão. E Jesus vai marcar um encontro, irmãos, naqueles crentes, irmãos, que gostam de tomar um vinzinho, uma cervejinha. Pode ficar tranquilo, que o Senhor vai aterrar vasos tortuosos. O Senhor vai aterrar, irmãos, as veredas, irmãos, os montes que estão tortos. Deus vai aterrar, irmão, na vida desses cristãos. Não se preocupe, irmãos. Não se preocupe, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é especialista, irmãos, em pegar o vaso, irmãos, quebrar e fazer de novo. Aleluia. Não se preocupe. Mas a porta ainda é estreita. O caminho da salvação ainda é estreito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E João Batista, irmãos, preparou o caminho para a vida de Jesus. E depois que Jesus veio, irmãos, foi batizado por João Batista, vai dizer aqui em Mateus capítulo 4. Jesus, depois que foi batizado, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. João Batista pregava no deserto. Jesus, depois de ser batizado, foi levado pelo deserto, pelo próprio Espírito Santo de Deus. Não se preocupe se você passa pelo vale, não se preocupe se você passa pelo deserto, irmãos, porque o mesmo Espírito Santo de Deus que te leva para o deserto é o mesmo que vai te tirar do deserto, irmãos. Aleluia. Às vezes, irmãos, o inimigo vai te tentar. Jesus foi tentado, irmãos, pelo inimigo 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites foi tentado pelo inimigo. Aleluia. E ele resistiu Satanás, irmão. A Bíblia vai dizer: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Jesus ficou ali 40 dias resistindo, irmãos. E aí o diabo diz assim: amém. Então o tentador aproximou-se. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E Jesus olhou para Satanás e disse assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Aleluia. Talvez Satanás olhe para a sua casa, talvez Satanás olhe para a sua família e fale assim: esse aí não tem mais jeito, esse aí vai morrer bebendo, esse aí vai morrer desse jeito. Mas não foi o Senhor que disse, irmão, porque a última palavra vem de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Então não importa o que Satanás disse, irmão, para você. Não importa, irmãos, o que o inimigo usou alguém para dizer para você que isso aí não tem mais jeito, porque quem dá a última palavra na minha e na tua vida é Deus. Aleluia. É Deus, irmão, que dá a última palavra. Aleluia. Aí vai dizer assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. Aí vai dizer assim, irmãos, e Satanás, olha só, no capítulo 4 de Mateus, versículo 5: então o diabo levou a cidade santa, colocou-se sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te debaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. Satanás falou para Jesus: atira aqui desse monte, atira lá embaixo, porque está escrito lá: aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que te guarde. Né? Não é isso, irmão? Aí vai dizer: Jesus respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Porque tem muitos, irmãos, que querem usar da palavra para esconder o pecado. Tem muitos que querem usar da palavra de Deus, irmãos, para pegar o pecado, irmãos, colocar embaixo do tapete e fingir, irmãos, que não está acontecendo nada. E ele está tentando a Deus, irmãos. E um dia Jesus vai puxar o tapete, irmãos, e vai arrancar, irmãos, aleluia. E vai trazer, aleluia, louvado seja Deus.
e endireitar a vereda, irmãos, aleluia. Aí vai dizer assim, ele diz, tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Jesus ofereceu o rei, Satanás ofereceu o rei para Jesus, poder, honra, tudo, irmãos, nessa terra. E Jesus rejeitou por amor à minha alma, por amor à tua alma. Amém. Aí Jesus disse para Satanás assim, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele dará culto. Aleluia. Aí vai dizer assim, com isso o diabo o deixou e vieram anjos e o serviram. Aleluia. Eita glória. Meus irmãos, quando você está no deserto, quando você está na prova, talvez o deserto para alguém, irmãos, pode ser escassez, talvez o teu deserto, irmãos, pode ser uma enfermidade, talvez o teu deserto, irmãos, pode estar ligado à tua área sentimental nessa noite, né? Aí vai dizer assim, que primeiro, irmãos, veio o inimigo, ofereceu prata, ofereceu honra, glória, tudo de bom, irmão, nessa terra para Jesus. Primeiro foi Satanás que veio, e depois, irmãos, que veio os anjos que serviram a Jesus. Foi depois, irmãos, aleluia. Às vezes nós esperamos, vamos ansiosamente na presença de Deus, e nós achamos que é Deus, achamos que Deus chegou naquela hora, chegou na hora certa. Talvez ainda não é Deus, talvez ainda não é Deus, talvez é o inimigo. Aleluia. Nós devemos ficar atentos. Nem tudo que é bom vem de Deus, nem tudo que parece que é bom vem de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí vai dizer assim, e os anjos vieram e serviram a Jesus. Glória a Deus. Jesus nos ficou orando, jejuando 40 dias. E depois veio o anjo, irmãos. Veio o anjo e serviu a Jesus. E o diabo, irmãos, bateu em rede. Oh, glória a O inimigo bateu em rede. Ele teve que ir embora. E os anjos serviram a Jesus. Amém, Jesus. Não se preocupe, irmãos, com o tempo, porque Deus é dono do tempo. Na Eclesiastes diz, há tempo para todas as coisas embaixo do céu. Né? Há tempo para todas as coisas. Espera no Senhor. Confia nele. Aleluia. Guarde os princípios, os mandamentos do Senhor. São simples, os princípios, os mandamentos do Senhor são simples. Aleluia. Lá em Êxodo 20, está alguns dos princípios do Senhor. Amarás a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro, maior mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. E muitos dizem assim, eu amo a Deus acima de todas as coisas. Muitos dizem assim, eu amo Jesus. E não é capaz, irmãos, de renunciar nada para Jesus. Não é capaz, irmão, de tirar meia hora para Jesus. Não é capaz, irmão, de tirar meio dia, irmãos, para evangelizar, fazer a obra de Jesus. Aleluia. Deus, irmãos, quer feliz de mim e de você. Deus confiou um talento em minhas mãos. Deus confiou um talento em suas mãos. Aleluia. Não entenda o teu talento. Não use da dificuldade, do problema, irmão, para não fazer para Jesus. Porque quando você fazer para Jesus em meio aos problemas, em meio à dificuldade, Jesus vai fazer por você. Jesus vai fazer por você. Aleluia. Pregue a mensagem do Rei. Aleluia. Pregue o arrependimento. Pregue contra o pecado. Aleluia. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Sinta a dor do teu irmão. Fala, irmão, hoje você está angustiado, hoje você está
onde você está passando por isso. Eu sei o que você está passando, mas Jesus vai te dar vitória. Isso é questão de tempo, é questão de obediência. Vamos rever os princípios, o que está te trazendo, o que está te causando isso. Satanás só trabalha em cima de legalidade. Se Satanás, irmãos, está bagunçando alguma área da tua vida, há décadas, há anos, é porque tem uma legalidade na tua vida. E a partir do momento que você fechar aquela porta, fechar a legalidade, Satanás não tem poder mais para tocar na tua vida. Glória a Deus. Glória a Olha o Senhor, pergunta ao Senhor, aonde é que Satanás está tendo legalidade na minha vida? Para isso estar nessa situação, para isso estar dessa forma. Porque para Satanás, irmãos, tocar na vida de Jó, ele teve que ir lá diante do trono e pedir para o Senhor. E pedir para o Senhor, para tocar em Jó. Jó não tinha, irmãos, legalidade. Deus permitiu, porque ele foi um exemplo. E mesmo as lutas, mesmo a dificuldade, ele não deixou de adorar. Ele não deixou de servir a Deus. Mesmo com a dificuldade, mesmo com a doença, mesmo com a perca, ele continuou adorando, exaltando, bendizendo, santo nome do Senhor. Aleluia. Enquanto nós hoje, irmãos, qualquer palavrinha que nós falar com o irmão vai se sente ofendido, não quer ir mais para a igreja. Aleluia. Esse dia eu estava conversando com o irmão, desviar. Eu deixei de ir para a igreja porque o pastor falou que não podia entrar na igreja de poder. Aí nunca mais pediu os pés. Hoje em dia não pode falar nada. A pessoa não quer ir para a igreja. Obreiro, irmão, se diz obreiro, não pode falar nada. Não pode nem olhar assim, se deixar de falar para o seu pelo dia. Ele já se sente ofendido. Nós temos que ter maturidade. Nós temos que ter, vamos dizer assim, mais para nós entender melhor, nós temos que ter o couro grosso, costa grossa, para nós aguentar essa porretada, para adorar. Paulo e Silas não levaram chibatadas, foram presos, chicoteados, irmão, mas mesmo assim eles adoraram, mesmo assim eles louvaram o Senhor e voltaram daquele cárcere, e o Senhor deu vitória para eles. Aleluia. Não se preocupe. Não se preocupe, Deus, Ele vela pela palavra. Pura, verdadeira, aleluia. Coloque sobre os pés em nome de Jesus. Meus irmãos, a palavra foi um pouco dura, mas a palavra que liberta-nos é essa. É verdade. A palavra que traz mudança é a palavra que confronta o pecado. Certa vez eu fui confrontado por um pecado. Eu me senti ofendido, irmãos. Doeu, mas eu fui liberto, irmãos. Eu fui liberto para a honra e glória do Senhor, irmãos. A palavra Eita, glória a Deus. ela dói. A Bíblia vai dizer lá em Jó, capítulo 5, que o Senhor ele faz a ferida, mas o mesmo Senhor que faz a ferida é o mesmo Senhor que sara. É verdade. É o mesmo Senhor que sara. Aleluia. Feche os teus olhos nessa noite, irmão. Vamos orar. Senhor Jesus, Criador dos céus e da terra. Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por tudo, meu Pai. Senhor, o Senhor é o Deus santo, Deus poderoso, Senhor, o Deus que salva, o Deus que liberta, Senhor. Senhor, aqui tem filhos e filhas, meu Pai, tem servos e servas nessa noite, meu Pai. Tem pessoas aqui, Senhor, que vão ganhar alma, Senhor, para o teu reino, meu Pai. Tem pessoas aqui dentro, Senhor, que são escolhidos, são chamados, Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor, vai de encontro a essas pessoas nessa noite. Senhor, vai de encontro a minha vida, Senhor. Vai de encontro a vida de cada um nessa noite, meu Pai. Vai libertando nessa noite, Senhor. Senhor, vai aplanando as veredas. Vai aplanando os triunfais, Senhor, nessa noite.
Deus de poder, Deus de glória, vai visitando, Senhor, vidas nessa noite. Senhor, traz, Senhor, arrependimento, Senhor. Traz, Senhor, os frutos, Senhor, do arrependimento, meu Pai. Porque o Senhor é santo, o Senhor é poderoso. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão nessa noite. Em nome do Pai, em nome do Filho.